dar continuidade, eu quero chamar uma mulher que é puro movimento na Baixada Fluminense, cria de Nova Iguaçu, produtora cultural, que faz acontecer da música audiovisual, das artes culturais, a cultura, das artes visuais à cultura urbana, fundadora da Estamira Produções e co-criadora de uma rede potente de mulheres na cultura. Ou seja, gente, temos aqui um projeto de impacto na Baixada. E quem quiser pode procurar, que tem o dedo dela lá. Quero chamar aqui Giordana, por favor. Palmas. Giordana, um instante aqui. Só para reforçar, gente, que as oficinas já se iniciaram. Então, quem se inscreveu para as oficinas, por favor, ir para a sala aqui ao lado, à direita, tá bom? Só subir a escada aqui à direita. Infelizmente. Pode ir, gente. Pode ir lá, Giordana. Gente, boa tarde. Como vocês ouviram, né? Meu nome é Giordana, eu sou criadora da Estamira Produção Cultural, que é uma produtora cultural aqui da Baixada Fluminense. E eu queria falar um pouquinho sobre essa trajetória de fazer cultural, né, na Baixada, como uma visão de futuro, na verdade, né? É o nosso passado, é o nosso presente e pode potencializar muito aí o nosso futuro. Eu sou cria do Jardim Morela, de Nova Iguaçu. Morei muitos anos aqui em Caxias, em Mesquita, estudo em Nilópolis. Então, o meu território é a Baixada Fluminense para viver, trabalhar e fazer arte. Eu faço isso desde que eu me entendo por gente, né? Comecei frequentando, consumindo o circuito cultural da Baixada Fluminense, né? O rock and roll, o hip hop, né? Meus conterrâneos aqui, foi ali que eu aprendi a viver a cultura, né? E a cultura passou a fazer parte de uma filosofia de vida minha. Quando eu vi, eu já era produtora cultural, né? Eu comecei profissionalmente em 2003. Meu primeiro projeto foi Baixada na Pista. Vocês estavam lá, ó, 2003, no Sesc de Nova Iguaçu. Comecei fazendo cultura e nunca mais parei, né? Nunca mais parei, fui para o Rio, voltei e segui trabalhando com isso. Eu só fui empreender, né, abrir essa produtora especificamente em 2019. Eu já tinha 39 anos, muitos e muitos anos trabalhando profissionalmente, né? Já tinha experiência, já era uma produtora, já tinha captado editais, já tinha criado diversos projetos, mas a coragem para abrir uma empresa, eu só tive essa coragem em 2019. Inclusive num período não muito propício, né? Como a gente já ouviu aqui, né, Rebeca, João relembrarem, em 2019 era um período de muita dúvida, né? Era um período que muita gente, inclusive, desistiu, né? Porque a gente vivia sobre um verdadeiro ataque, né? Tanto na questão do financiamento, como na questão mesmo da nossa moral, né? A gente era visto como inimigo público e que cultura, enfim, era atacada como se fosse algo que não tivesse importância, né? E pelo contrário, eu seguia fazendo e de tanto fazer eu tive que abrir essa empresa em 2019, porque eu estava trabalhando já os projetos que eu já tinha feito. E por que eu demorei, né, a ter essa coragem de abrir uma empresa? Pelo motivo que muita gente até hoje tem, que é a dúvida se vai poder sustentar, né, ser empreendedor na Baixada Fluminense. E não é por falta de trabalho, porque, como eu já disse, eu já estava trabalhando. Eu já tinha décadas, aí eu já tinha projeto acontecendo. Em 2019, eu estava fazendo... Eram dois projetos, os maiores, assim, que era o Estúdio Rock Pense, que é uma série no YouTube, se quiserem, podem lá assistir, junto com a Oi Futuro,
né? Eu estava fazendo um outro também, que eu ia falar aqui, esqueci agora, mas eu estava trabalhando, então eu precisei abrir essa empresa, né? E precisei ter essa coragem, porque essa dúvida era mais sobre o financiamento, né? Sobre como sustentar uma empresa. Porque o trabalho eu tinha projeto, o conhecimento eu trabalhava com os artistas, eu tinha coisas para fazer, né? A dúvida era sobre o dinheiro, né? Será que eu consigo sustentar uma empresa? Isso é uma dúvida que existe até hoje. Até porque muita gente que empreende com cultura na Baixada Fluminense, o movimento comum é você abrir o CNPJ na capital. Porque lá tem lei de incentivo, lá tem ISS, lá tem instituições, lá tem contratante. Enfim, lá tem uma regulação. Se você for pedir lá, por exemplo, uma coisa que parece simples, né? Nada por para você fazer um projeto na praça. Tem gente trabalhando com isso. Aí é regulado. Se você quiser um apoio para abrir uma empresa, uma orientação, você vai encontrar isso de alguma forma, coisa que você não encontrava, não encontra facilmente na Baixada Fluminense. E aí, apesar dessa dúvida, eu abri essa empresa, né? Porque eu já tinha tudo, menos o investimento. E aí, eu, inclusive, abri como todo mundo abre aqui, com um investimento de R$0. Investimento em capital, eu não tinha. Só que eu tinha experiência, eu tinha meus parceiros, principalmente, né? Outros trabalhadores da cultura que faziam projetos junto comigo. Eu tinha projeto, ou seja, era um projeto na ideia, era uma ideia já testada, aprovada com o público. Eu já tinha uma marca, né, que era a Rockpace. Eu já tinha história, eu tinha tudo, menos o dinheiro, né? Mas eu resolvi abrir a Estamira, né, acreditando na Baixada Fluminense, como eu sempre acreditei desde os meus 20 aninhos, né? Porque a produção cultural, essa categoria, que eu não sou artista, eu nunca fui, mas existe uma produção, uma categoria de trabalho na arte, que é a produção cultural, que é uma categoria imensa de trabalhador da cultura e da arte que produz muito. Ela inventa seu trabalho, ela interfere no seu território, ela produz encontros, esses encontros, né, entre a arte, os artistas, o público e as instituições, que inclusive a empresa que te patrocina não é só um patrocinador, ela é uma instituição dentro de uma sociedade que resolveu apoiar aquele propósito daquele projeto. Então, o produtor cultural, ele articula tudo isso. Eu já tinha tudo isso, só não tinha investimento. Mas uma produtora cultural, ela produz trabalho, como eu já falei, produz renda, porque não sou só eu. Quando você tem uma produtora cultural, vai fazer um projeto, você vai pagar um monte de gente, mas um monte de gente. Desde o transporte, a alimentação, os produtores, os artistas, os técnicos, os espaços, os tecidos que a gente compra, enfim, você vai pagar muita gente. E uma produtora cultural, ela produz sonho, porque isso é sonho. Sonho com o futuro. Uma produtora cultural, empreender, fazer arte como trabalho na Baixada Fluminense, numa periferia, é um papo de futuro, de você construir subjetividade, de você apoiar a educação, o bem-estar, a saúde mental, a autoestima, você construir uma imagem de uma cidade, de um território, né? E até consumidor, né? Que não é muito a minha onda, mas você produz consumidor também.